Um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil é o Catecismo Maior de Westminster, que é estruturado em perguntas e respostas. A pergunta de número 160 é a seguinte: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? E a resposta é: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as Escrituras com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Para isso, eu convido você então, já que nós temos que ouvi-la com diligência, preparação e oração, que você feche os seus olhos. Ore por ti, ore por mim, colocando esse tempo da exposição bíblica diante do Senhor, para que Ele, de fato, use esse tempo para a sua glória. Senhor, estamos aqui porque o Senhor mesmo nos reúne. E um dos propósitos do Senhor é falar ao nosso coração através da exposição da palavra. Eu peço que o Senhor me use por Tua graça, para a Tua glória, na exposição daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa palavra seja aplicada ao coração de cada um de nós nessa noite. Ó Espírito Santo, faz assim. Dá-nos ouvidos atentos, corações abertos, mentes sensíveis. E aquilo que o Senhor aplicar em nossas vidas, que nós compartilhemos com outros, que conversemos uns com os outros para a edificação mútua e glória do Teu santo nome. E tudo isso, Pai, redunde em honra, glória, louvor, adoração ao Teu santo nome. Pois nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. É uma alegria imensa ser portador de boas notícias. Quem não gosta de dar uma boa notícia? Você está grávida. Que notícia maravilhosa para uma mulher ouvir depois de tantos anos tentando engravidar. Você passou. Que notícia maravilhosa para aquele que anos e anos tenta uma aprovação num concurso público. Aprovado! Que notícia boa de ouvir aquela pessoa que está tentando medicina faz tempo. Você está curado. Pensa que boa notícia de se receber se você tinha uma doença terrível, como o câncer, por exemplo. Queridos, quem não gosta de dar uma boa notícia? Qual a notícia maravilhosa que você tem esperado? Algo aconteceu no mundo que mudou radicalmente a maneira de ver esse mundo e de viver nesse mundo. E quem está com essa notícia, quem testemunhou disso, não pode se calar. E ele quer rapidamente falar. Então, ele quer que as pessoas saibam disso o mais rápido possível. O mundo mudou, tem um jeito novo da gente ver o mundo, e ele precisa falar. É assim que Marcos faz. Deus está aqui do nosso lado. Deus veio e está aqui do nosso lado. Deus se tornou gente, homem de carne e osso, está aqui do nosso lado. Que notícia maravilhosa.
E Marcos não pode se calar. Se Deus está aqui do nosso lado, agindo ativamente para nos salvar, todos têm que ouvir essa mensagem. Eu não posso ficar com essa mensagem para mim. Então Marcos tem pressa em contar o que aconteceu com o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, vem do céu, habita no meio de pecadores e ensina como viver uma vida abundante, vivendo na Judeia, na Galileia, em Jerusalém. Marcos não quer que percamos um só minuto da nossa vida ignorando a maior notícia de todas: Deus está entre nós para nos salvar. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos. Deus veio para salvar o seu povo. Jesus está presente, então tudo pode acontecer. Então Marcos começa o seu evangelho, capítulo 1, verso 1, dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Do nada ele começa dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho de Marcos é a história de Jesus e suas obras. Uma história apresentada e explicada como um rico significado e importância para a nossa fé e obediência. Marcos mostra quem é Jesus a partir do relato de pessoas que conviveram com ele, vendo as suas poderosas e maravilhosas obras. Marcos destaca ações, reações e sentimentos de Jesus. E Marcos tem pressa. Quando você lê o Evangelho de Marcos, parece que ele está correndo contra o tempo. Palavras como imediatamente, logo, então, são usadas continuamente para comunicar como que Deus cumpre a sua vontade de salvar o pecador. Apenas 3 capítulos dos 16 você não encontra nenhuma dessas palavras, mas são 40 palavras. Imediatamente, logo então. E embora tenha pressa e queira mostrar as obras de Jesus, Marcos deixa claro que a palavra de Deus é o instrumento de Jesus em suas ações. Embora Marcos dê ênfase ao que Jesus está fazendo, pois só tem 4 parábolas, mas tem 18 milagres, Marcos quer deixar muito claro que tudo isso vem pelo poder da palavra. Capítulo 1, versos 17 e 18. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O poder da palavra de Jesus, que constrange a obediência. Capítulo 1, versos 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Você já ouviu 2, então? E nós estamos no capítulo 1. E a importância da palavra é tão grande que o capítulo 8, no verso 38, Jesus afirma o seguinte: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que Marcos começa o seu livro. Quem é o autor desse livro? João Marcos, primo de Barnabé, aquele que viajou com Barnabé e Saulo, e no meio da viagem missionária ele volta. Ele é filho de Maria, uma senhora rica que morava em Jerusalém e tinha uma belíssima casa que dispunha de um cenáculo onde os apóstolos se reuniam para orar. Atos 1:13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Atos 12:12. Considerando ele a sua intenção, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Desde cedo, João Marcos conheceu o Evangelho, amava Jesus. Desde cedo ele parte para missões. Há fortes evidências de que ele tenha sido discípulo de Pedro.
nós vemos muito da influência de Pedro no seu evangelho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, nós lemos: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse texto mostra um relacionamento muito próximo entre eles, e a partir daqui muitos comentaristas sustentam a influência de Pedro para dar informações para Marcos registrar o seu evangelho. Quando foi escrito esse evangelho? Muito provavelmente entre 65 e 70 depois de Cristo. Há muita discussão sobre isso. Alguns pensam numa data bem mais cedo, 45. Mas a maioria dos estudiosos entendem que é entre 65 e 70. O que provavelmente aconteceu, motivado para deixar claro quem é Jesus Cristo, depois que os cristãos começaram a ser perseguidos, quando Roma sofre um terrível incêndio e os cristãos então levam a culpa. Então Marcos teria escrito esse livro para ajudar. O que Marcos trata nesse livro? 3 temas especiais para nós. Jesus como filho de Deus e como filho do homem. Jesus é homem, Jesus é Deus. O poder do evangelho para salvar e transformar pessoas. E a missão dos discípulos de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Os 3 temas principais desse livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que afirmação, que jeito de começar o livro. E o que nós podemos aprender, queridos, dessas palavras iniciais do livro? Que verdades estão aqui apresentadas para nós? Com essas palavras, Marcos resume e apresenta para nós o restante do seu livro. Eu convido você, então, para ver comigo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio. A Bíblia apresenta pelo menos 3 princípios para nós. O primeiro deles, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o princípio da eternidade. Isso está em João 1:1. Mas nós temos o princípio da criação. Quando Deus inicia as obras que dá origem a toda a sua criação. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós estamos diante do princípio do ministério de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como que o Deus encarnado vem para resgatar o ser humano do seu pecado. Com essas palavras iniciais, queridos, Marcos não apresenta o que nós devemos fazer para chegarmos a Deus, mas ele diz o que Deus fez para vir até nós. Jesus Cristo veio, encarnou-se. E diante disso, qual a nossa reação? Qual a resposta que nós damos? Diferente de Mateus e Lucas, e muito como João, ele não está preocupado em apresentar a genealogia de Jesus. O que Marcos quer apresentar é: o Deus encarnado está aqui. Então eu tenho pressa em anunciar o que ele veio fazer. Então ele já começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho. Evangelho é a transliteração da palavra grega euangelion. Composição de 2 palavras. Angelos, aquele que anuncia. Eu, jubiloso. Então, trata-se das novas que trazem alegria. Literalmente, evangelho é boas novas, boas notícias que enchem o coração de alegria. Um significado especial para aquela época, que é tratada pelos cristãos como a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Na época de Marcos, esse termo era usado comumente, popularmente. Evangelho era a boa notícia que alguém trazia como resposta a algo que se esperava e que aconteceu e que vai mudar a vida. Então era uma boa notícia capaz de mudar a vida de alguém, não apenas algo corriqueiro. Quando a Grécia foi invadida pela Pérsia e os gregos ganharam as grandes batalhas de Maratona e Salamina, eles enviaram evangelistas.
Não do jeito que a gente conhece agora, mas eram arautos para noticiar as cidades. E a boa notícia, o evangelho que eles levaram era: nós lutamos por vocês, nós ganhamos a batalha e agora vocês todos estão livres, não são mais escravos. Então veja a importância de Marcos usar essa expressão para dizer para o mundo o que é o evangelho de Jesus Cristo. Então agora é a boa notícia de Jesus Cristo. É como se ele dissesse: algo aconteceu na história, a batalha foi vencida, a guerra foi vencida, você está livre, não é mais escravo, se você estiver unido a Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho, então, é Jesus encarnado, crucificado, sepultado, ressuscitado, exaltado. Isso é o evangelho. O evangelho é o próprio Cristo. Paulo vai afirmar isso, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 1 a 4. E você pode conferir lá depois. Então o evangelho é a mensagem da salvação dirigida ao mundo perdido em seu pecado. Princípio do evangelho. Marcos está anunciando o que Deus fez. A graça encarnou e veio até nós trazer salvação. Tudo preparado por Deus e para a glória de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Desde o início, Marcos deixa claro quem é Jesus. Ele é homem, Jesus Cristo. Jesus é plenamente homem. Esse é o nome que ele recebe. Ordenado pelo anjo. Ele chamará Jesus, por quê? Salvará os homens dos pecados deles. Mateus 1, 21. Jesus significa Yahvé salva. Então Jesus, como homem, participa dos sentimentos humanos, sujeito ao sofrimento e morte, identifica-se conosco. E Marcos está dizendo: esse Jesus é homem. E ele veio para salvar o mundo. Mas esse Jesus é também filho de Deus. Então ele é plenamente Deus. E afirmar isso na época de Marcos era muita ousadia. Dizer que um homem, nascido de uma mulher e de um homem, era Deus presente e encarnado. Mas é o que ele está dizendo. Jesus, como Deus, veio para revelar o poder divino, revelar o amor divino, a graça divina. Então, ele tem autoridade como mestre, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade como Senhor do sábado, ele tem autoridade para expulsar demônios, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre a lei, sobre o templo, porque ele é Deus. E isso você vai ver no decorrer do livro, como ele vai mostrando quem é esse Jesus Cristo. Mas ele diz que esse Jesus, Cristo também é uma palavra transliterada do grego, Christos. E é um adjetivo a Jesus. Christos significa ungido de Deus. É a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Então Marcos está dizendo que Jesus é aquele que todos vocês esperavam como o prometido de Deus que vinha ao mundo para dar para o povo libertação dos seus opressores. O problema é que os judeus entendiam que esse Messias seria um rei político e que livraria o povo de Israel das nações opressoras e faria da nação de Israel uma grande nação. Só que Jesus toma esse título para ele, como aquele que veio, sim, para nos livrar não de opressores políticos, mas da opressão do pecado. Ele nos livra da escravidão do pecado, dando vida eterna. Então Jesus é o Deus encarnado, enviado para resgatar o ser humano. Ele é ungido de Deus, o Messias prometido, o que está cheio do Espírito Santo. Foi ordenado, separado, comissionado, qualificado para cumprir a missão de salvar o povo escolhido de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho
de Deus. A expressão Filho de Deus deve nos levar a pensar, então, sobre esses atributos divinos. Tecnicamente, nós deveríamos falar apenas em atributo, porque não tem como você separar os vários aspectos, vários atributos, a melhor forma da gente explicar, de Deus. É mais ou menos o seguinte: Deus é amor, esse é um atributo divino. Mas Deus é poderoso, é outro atributo. Então Deus é poderosamente amoroso. E Deus é poderosamente amoroso e gracioso. E Deus é poderosamente amoroso, gracioso e presente. Não tem como separar. Então, se não tem como separar, e Jesus é Filho de Deus, todos os atributos que você pensa para a Trindade, Jesus tem. E é esse Deus que encarnou-se e está entre nós. O Deus eterno, amoroso, gracioso, poderoso, misericordioso está entre nós. Essa é a mensagem de Marcos. O Deus revelado no Antigo Testamento agora está em carne e osso em nosso meio. É difícil a gente pensar nisso. É difícil. É como se nós estivéssemos na nossa vida cotidiana, dia a dia, e de repente chega alguém e diz: olha, Deus encarnou e está aqui no nosso meio. E veio para morrer no nosso lugar. Então o Jesus que existia desde a eternidade, porque ele é eterno, como membro da Trindade, como pessoa da Trindade, agora habita na história humana. Ele está aqui entre nós, Marcos está dizendo. Jesus em carne e osso tem essa relação perfeita de amor com o Deus Pai, porque ele é filho. Então ele sabe exatamente como nos levar a sermos filhos desse Deus. E sabe também como nos ensinar a viver como filhos desse Deus Pai. Marcos indica, queridos, desde o início, que a filiação divina de Jesus é parte importante do seu ministério para nos ensinar como ser filhos. E é o próprio Deus habitando entre o povo que quer salvar o seu povo escolhido. Já pensou nisso? O Deus criador do universo, santo, sem pecado, deixa toda a sua glória e vem habitar num corpo para se identificar comigo e com você, e assim morrer no nosso lugar na cruz e nos dar vida eterna. E saber exatamente quando eu e você estamos sofrendo, saber o que é esse sofrimento para vir em nosso socorro. Essa notícia é maravilhosa demais. É por isso que Marcos já começa falando, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Com essas palavras, Marcos lança como que um foguete luminoso no céu, para que todas as pessoas vejam a luz do Evangelho. Essas palavras introdutórias são, de fato, uma maravilhosa notícia. A maior notícia que você poderia receber. Queridos, não há notícia maior do que essa. Deus ama o seu povo escolhido e vem até esse povo para morrer no lugar desse povo e se entregando na cruz ao ressuscitar da vida eterna para mim e para você, para todos os que nele crê. Ele veio para nos resgatar do inferno. A pior notícia que você pode receber na vida. Que se você não estiver unido a Cristo, pela fé e arrependimento, você vai existir por toda a eternidade em sofrimento. Esse é o inferno. E não é ausência de Deus. É presença de Deus, mas sob a ira divina. Que é terrível. Mas nós temos uma maravilhosa notícia. Para o evangelista Marcos, o que Jesus fez prova quem ele era. Por isso, o livro fala mais do que Jesus faz do que Jesus falou. O que Jesus operou para Marcos autentica o que ele ensinou. As poderosas obras confirmam suas maravilhosas palavras. Então Marcos vai revelar a identidade de Deus pelo que Jesus faz. Enquanto as religiões estão dizendo, faça isso, faça aquilo para você ter acesso a Deus. Você deve viver desse jeitinho aqui para você ganhar acesso a Deus. Marcos começa dizendo, Deus já fez tudo.
E a boa notícia é essa: Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, veio para morrer na cruz em seu lugar. Eu convido você para, a partir de hoje, seguirmos nessa jornada pelo Evangelho de Marcos. Nós queremos conhecer Jesus. Eu convido você a abrir o seu coração para as verdades fundamentais que iremos, com a graça de Deus, contemplar as pregações desse Evangelho. Estamos no mês da Reforma Protestante e um dos nossos postulados é Solos Christus. Nós precisamos conhecer Cristo, queridos, para nós sabermos como viver o Evangelho. E Marcos mostra de forma maravilhosa como a vida de Cristo dá sentido à nossa vida e como nós devemos viver a vida nesse mundo caído. Então nós teremos aqui, com a graça do Senhor, um riquíssimo tempo de reflexão nesse Evangelho. Ao ler o Evangelho de Marcos, conhecendo a vida e o ministério de Jesus, suas ações, suas palavras, nós vamos encontrar ênfase dada na fé e no discipulado. O discipulado de quem segue Cristo e no discipulado de quem discipula para que as pessoas sejam iguais a Cristo. 2 perguntas para nós orarmos. Como você pode adorar a Deus por essa afirmação aqui? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como você pode adorar a Deus por essa afirmação? Agradecendo, louvando, por Ele ter vindo até você como Deus soberano, santo, para te resgatar, um miserável pecador, e te dá vida. Ele que te resgata de você mesmo, da escravidão do pecado. Como não adorar esse Deus? Como não desejar viver para esse Deus? Mas talvez uma outra pergunta seja: como você pode confessar um pecado diante dessa afirmativa? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez reconhecer o seu pecado de não viver a alegria da salvação, tornando essa mensagem conhecida, com a mesma celeridade que Marcos tinha. As pessoas não podem continuar na ignorância de que a única salvação para elas é Cristo. Então eu tenho que sair correndo e falar. Como nós ouvimos aqui pela manhã, você não é responsável pela conversão de ninguém, mas você é responsável por ser fiel na proclamação do Evangelho. Essa responsabilidade nós não podemos ter desculpas diante de Deus. Você tem que falar. Falar com a alegria de Marcos. Falar com o júbilo de Marcos. Falar com a pressa de Marcos. Mas falar com a clareza de Marcos. De alguém que conviveu com Cristo. De alguém que convive com Cristo. Mas talvez a nossa convivência com Cristo não esteja tão boa assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus está presente. Deus encarnou-se e veio salvar o perdido pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de Marcos. É assim que ele começa o livro. E é assim que nós começamos a nossa reflexão e pregações nesse Evangelho. Feche seus olhos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e precisa ser lembrado de que o ser humano está espiritualmente morto, separado de Deus por causa do pecado. E não há como ir a Deus, não há nada que possa ser feito para você ser aceito por Deus, para você viver com Deus. Por causa do pecado, o ser humano já está julgado e condenado ao inferno. Essa é a pior notícia que você poderia receber. Mas a maravilhosa notícia é: Deus veio ao mundo, o Deus Criador veio ao mundo, e o Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus Cristo, para morrer e pagar a dívida que era sua. E quando Jesus morre na cruz, ele paga essa dívida. E quando ele ressuscita, ele está ressuscitando para te dar vida eterna. Te livrar da salvação, te livrar da condenação com uma salvação eterna. Te libertando do pecado de uma vez por todas, da escravidão ainda.
Mas Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, é aí sim, quem crê e o tem como Senhor e Salvador, está unido a Ele, então vai ser livre da presença do pecado. Pondere seriamente sobre o significado da vida de Jesus em sua própria vida. Que resposta você dá para Ele? Pai, nós somos gratos. Que notícia maravilhosa. Deus se fez gente para se identificar com a gente. Saber das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas e nos livrar de todas elas por causa da sua maravilhosa graça. É exatamente porque Jesus se fez homem, como Filho de Deus, que Ele pode nos dar vitória sobre as tentações. É exatamente porque Ele se identifica conosco, sabe o que é ser gente, que Ele pode nos dar força diante das lutas. Então, Pai, visita cada um dos meus irmãos que ouvem essa mensagem, aproximando-os de Cristo Jesus, levando-os a confiar em Jesus e a viver para Jesus. Como Deus, Jesus demonstra todo o seu poder, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento do mais profundo da natureza humana para nos transformar, para nos corrigir. Então eu te peço, Senhor, leva-nos para junto de Cristo, para que sejamos transformados no mais profundo do nosso ser. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que notícia o Senhor nos dá. Renova em nós a alegria da salvação e renova em nós a alegria do testemunho desse Evangelho. Não podemos nos calar. Essa é a notícia que muda a vida de pessoas. E ao mudar a vida de pessoas, essa é a notícia que muda a nossa cidade. Muda famílias, muda comunidades, tem poder para mudar o mundo. Até a volta gloriosa do nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, porque essa notícia chegou até nós. Eu te adoro porque essa notícia chegou até mim. E eu posso te louvar por isso. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.